Boa noite, Ana. Então, vamos lá, meu povo. Boa noite para vocês. Canetas e papel na mão. Hoje nós vamos sair um pouquinho de legislação. Boa noite, Sinara. E vamos lá para a segunda matéria de maior peso. Quando fala matéria de maior peso, parece um peso mesmo, né? Nas costas de vocês. Literalmente, que nem diz nosso amigo Josivaldo aí, é um saco de cimento. Nós vamos falar hoje, pessoal, sobre direção defensiva. Algumas dicas para a matéria de direção defensiva. Pessoal, essa semana eu me assustei com os slips de 3 alunos que fizeram a prova e não conseguiram passar. Por que que eu me assustei? Porque, assim, direção defensiva são cobrado 8 questões na prova. De 8 questões, errou 7. O outro errou 6 e o outro errou 5. Parecia uma escadinha assim, ó. 7, 6 e 5. Direção defensiva, pessoal, é uma matéria muito fácil. Mas o que que eu estou percebendo? Alguns têm arrochado em legislação, estudado mesmo, com gosto, se dedicado em legislação de trânsito, e têm esquecido das outras matérias. E assim, com toda certeza, não adianta vocês focarem só em legislação e deixar de lado as outras matérias de peso. Na verdade, vocês têm que focar a legislação, porque é a matéria de maior peso, mas também é necessário dar uma atenção maior nas outras matérias. E essa segunda matéria é direção defensiva, tá? Que nós vamos ver hoje. Algumas dicas aí, algumas situações para vocês estarem raciocinando. Então, quando se fala assim, pessoal, ó, classificação da direção defensiva. Classificação da direção defensiva. Aí alguns falam assim, uai, mas a direção defensiva, ela recebe uma classificação? Sim, ela recebe a classificação. A classificação da direção defensiva, ela é mediata e imediata, tá? Mediata e imediata. Quando se fala previsão mediata, ela é diferente da imediata. Por exemplo, eu falo assim, ó, seu Francisco, o senhor tem que vir para cá correndo que nós estamos precisando do senhor aqui. Isso significa que ele não tem um tempo. Ah, espera aí, eu vou terminar de lavar o carro e já já eu chego aí. Não, tem que ser rápido, né, seu Francisco? Vai que é uma situação de emergência. Estou esperando ele para me socorrer aqui para levar alguém para o hospital. Vou esperar ele lavar o carro, aspirar, colocar cheirosinho, passar o silicone ali. Não dá, né, seu Francisco? Não dá. Então, quando eu falo, ó, imediato, não tem como, né, seu Francisco? Não dá. Aí, quando termina tudo, ele olha e fala assim: ah, não, tá faltando um pretinho aqui na roda. Olha só. Aí não dá. Então, quando se fala, ó, mediata. Isso quando não vai passar feira, né? Exatamente, exatamente. Mais tempo perdido. Então, ó, quando se fala previsão mediata, tem que ser muito rápido. Tem que ser bem rápido. Previsão imediata, não dá para perder tempo. Tem que ser, ó, ligeiro, é rápido. Agora, quando eu falo assim, ó, a previsão mediata, aí talvez você fale, ah, mas a mediata também é importante. Sim. Mas quando se fala imediato, dá a ideia de que rapidez. É vapt e vupt. Tem que ser rápido. A previsão, a classificação da direção defensiva, ela
ela quando se fala assim, ó, mediata, imediata, quando se fala assim, a imediata ela se sobressai, porque é o que a gente faz antes. É uma revisão nos pneus, é uma calibragem, é um balanceamento nas rodas, é verificar se o step está em bom estado de conservação, pronto para uso numa situação de emergência, os freios. Então, quando falo ó, imediato, tem que ser rápido, na hora, logo, agora. Agora, quando se fala imediato, não. Imediato, você tem um tempo. Você tem um tempo para aquilo dali. Então, a imediata, ela se destaca. Ela se destaca, tá? Uma manutenção, por exemplo, que você vai fazer no seu veículo, que alguns fazem mensalmente. Verificar o nível de óleo ali. Sempre com motor frio, carro parado, já o ideal é que seja parado em 24 horas para que a aferição ela seja exata, porque deu partida no carro, o óleo vai subir. Então, vai começar o funcionamento ali, quando eu for fazer a aferição, não vai ter exatidão, tá? Então, isso é uma previsão imediata. Eu não preciso fazer isso todo dia. E se ela tiver em dias, numa situação de emergência, eu vou conseguir um sucesso total. Por quê? Porque ela me ajudou. Porque ela me ajudou, tá? Agora, o que vocês não podem confundir é ela com os elementos, não, perdão, vocês não podem confundir ela com a classificação dos acidentes de trânsito. A classificação dos acidentes de trânsito é evitável e não evitável. Será que esse tipo de acidente eu posso evitar? Depende da situação do acidente, tá? Eu estava vendo aqui, agora aqui na internet, que chegou aqui para mim, na Flórida lá, os tufões lá, colocando para arrebentar. Onda de 6 metros de altura, ventos a 250 quilômetros por hora. Veja bem, ó, 250 quilômetros por hora. Isso só em carro de corrida que eu vejo. Pessoal, você consegue controlar um vento forte desse? Você consegue ficar segurando no seu carro ali para se sentir protegido? Não, não mesmo. Essa velocidade não. Essa velocidade não. Não adianta abraçar volante, não adianta abraçar nada que vem pela sua frente, porque você vai ser solto. Não adianta. Isso é não evitável, gente. Como é que eu vou controlar um fenômeno da natureza? Não tem como. Um vento muito forte, um vento lateral bem forte que vem e tira o carro da pista. Ele joga o veículo para fora da pista. Evitável ou não evitável? Ó, já tem alunos aí ó, balançando a cabeça, dizendo que não, realmente não tem como evitar. Aí talvez nessa tirada do carro da pista, você lembre da força centrífuga e da força centrípeta. Isso está sendo cobrado em prova, tá, gente? Força centrífuga e força centrípeta. A força centrífuga é aquela que eu acabei de falar, que o vento faz. Ó, o vento tirou o carro para fora da pista. Se você escrever a palavra assim, ó, centrífuga, escreve aí a palavra centrífuga. Centrífuga. Escreveu? Vai lá no finalzinho dela, ó, e marca as 4 últimas letras. Formou a palavra fuga. Fuga vem de fugir, sair. Você, quando vai lavar roupa, separa, né, a tonalidade de cores ali e põe para bater. Quando ela bate, ela vai fazer a centrifugação. Quando ela centrifuga,
A água que estava na tua roupa, ela é jogada para fora da máquina. E a tua roupa sai quase que seca. Pouco ventinho já seca. Então, ó, a força centrífuga é fuga, é fugir, é sair, é retirar. Então, ó, a força centrífuga joga o veículo para fora da pista, para fora da curva. Agora, quando se fala força centrípeta, joga ela para dentro da pista. Anota aí a palavra, ó. Centrípeta. Anota aí. Escreve aí. Centrípeta. Centrípeta. Anotou? Vai lá no finalzinho. As 4 últimas letras. As 4 últimas letras. Dá o quê? Peta. Peta. Petinha de polvilho. Já comeram? Com um cafezinho? Boa, né? Só o ouro. Aí você fala, é só uma. Não, é uma, é duas, é três, até encher o bucho. Então, ó, força centrípeta, você vai jogar ela para dentro, é a peta. Então, a força, ela é jogada para dentro da pista ou dentro da curva, tá? Dentro da pista ou dentro da curva. Choveu, pista molhada, atenção, dobrada. Eu digo maior, redobrada. Porque você dobra e redobra a atenção. Isso porque você tem que tomar as suas medidas de segurança e as medidas de segurança de quem está em volta ali também, dos outros veículos, né? Senão pode acabar causando um grave acidente. Aí eu te pergunto, o que é aquaplanagem ou hidroplanagem? O que é aquaplanagem ou hidroplanagem? Presta atenção na pergunta para você me responder certinho. Pensou na pergunta? Agora vai, ó, liga o seu áudio, responde, depois você desliga de novo, para senão vai dar microfonia aqui para gente. Vai lá. O que é aquaplanagem ou hidroplanagem? Pode responder, Josivaldo. Uma camada de água na pista. Uma camada de água na pista? Sobre. Como é o restante, moço? É uma camada de água na pista sobre o pneu. Faltou o restante. Faltou? Que vem de Pneu acesso. e sobre sol. Isso, que vem sobre acesso de velocidade. Eita, nós. E aí, Isabela? O que é aquaplanagem ou hidroplanagem, Isabela? Nívia, o que é? Jaciana, seu Francisco, o que é aquaplanagem ou hidroplanagem, seu Francisco? Eu só sei se eu olhar, professora do Paulo. Se eu não olhar, não sei não. Mas eu sei. Aí deve ser Eu a sei que foi da pista, né? Aquaplanagem. Fala de novo, seu Francisco, por favor. Vai ser algo em cima da pista, né? No solo da pista. Água em cima da pista. Vou repetir a pergunta para vocês de novo. O que é aquaplanagem ou hidroplanagem? É por isso que alguns caem na pegadinha que o Detran faz. Ó, a pergunta não falou, o seu Francisco ri, né, seu Francisco? A pergunta não falou o que causa a aquaplanagem.
A pergunta foi o que é aquaplanagem? Que é, né? Isso. Ó, Verdade. aquaplanagem é. Vou dar a resposta agora. Não foi nada a ver do que o que disseram aí, ó. Falta, ó, a resposta certa, ó. O Josivaldo chegou perto, mas se embananou ali também, acabou perdendo a questão. Ó, aquaplanagem é falta de contato ou atrito do pneu com o pavimento. Acabou. Essa é a resposta. Falta de contato ou atrito do pneu com o pavimento. Essa é a resposta da pergunta que eu fiz. A pergunta foi: aquaplanagem é. Aquaplanagem é. Vamos mudar a pergunta? Agora, se eu faço essa pergunta aqui, ó, o que causa aquaplanagem? O que causa aquaplanagem? Aí sim, o excesso de água na pista. O excesso de água na pista. Aí, fatores que pioram a aquaplanagem, ó. Além do excesso de água na pista, alta velocidade. Repetiu o que, Neia? Aquaplanagem é falta de contato ou atrito do pneu com o pavimento. Falta de contato ou atrito do pneu com o pavimento. Isso é aquaplanagem. Agora, o que causa? Pegou, Neia? Pegou, né? Agora, o que causa aquaplanagem? O que causa aquaplanagem? O excesso de água na pista. Tá vendo como uma perguntinha sem graça pode fazer você errar 2 perguntas na prova? Sem perceber, vocês acabam errando 2 perguntas. Porque assim, ó, se em uma resposta você colocou que é o excesso de água na pista ou acúmulo de água na pista, na outra pergunta você vai responder outra coisa. Então, automaticamente, se errar uma, você erra a outra. Acaba errando, e isso acaba errando as 2. E uma questão faz diferença. Imagine 2, hein? Se uma faz, imagine 2, tá? Então, ó, aquaplanagem ou hidroplanagem é a mesma coisa, tanto faz. Na prova falar aquaplanagem, na prova falar hidroplanagem, tudo é a mesma coisa. Agora, teve uma aluna que me falou o seguinte, que caiu na prova dela uma palavra chamada aderência. E ela não sabia o significado de aderência, ou o que é aderência. O que é aderência? O que Uai, é professora aderência? aderência no solo. Uai, professora aderência no solo. Isso, aderência no solo, é o pneu triscar no chão, né? No solo, o condutor vê ali, ó, que o carro está estável. Isso é aderência. É Professora, tanto disso aí até que eu tô boa. O que eu mais tenho dificuldade é legislação de trânsito. legislação, né? É a matéria que tem maior peso, a legislação. Ela é a que mais Eu cai acho na que se eu ficar, vai ser nela. Não, mas você não vai ficar, não, mulher. Tem que pensar positivo. Não vai pensando em ficar, não. Vai passar. Vai passar bem. Então, ó, deu para pegar esse ponto aí? Tranquilo? Vamos para o próximo? Distância de reação, distância de frenagem, distância de parada e distância de segmento. São 4, tá? Distância de reação, frenagem, parada e segmento. Se você quiser anotar elas do jeito que eu for falar, é o jeito que é cobrado e eu vou ajudar você a raciocinar a questão, a pergunta, tá?
Então, quando se fala assim, ó, distância de reação, a palavra reação, ela esconde uma palavrinha chamada ação. Então, ó, distância de reação. Junto vai ter a palavra ação escondida. Então, ó, quem tem que agir é o pedestre? Não, eu, motorista. Então, a distância de reação, pessoal, é aquela que o motorista vê o perigo e toma uma atitude. E tem uma reação. É igual eu falo assim, ó. Bora, Miguel, reage. Você vai ficar parado aí olhando? Professora, mas eu não sei o que que eu faço. Aí se entra o não saber o que fazer, aí já é o quê? Imperícia. Aí já entra a imperícia, já é outra coisa. Imperícia, pessoal, é não saber o que fazer diante da situação. Foi o que o Miguel disse, professora, mas eu não sei o que fazer. Então, isso é imperícia, é não saber o que fazer diante da situação. E a imperícia, ela está dentro de um dos três principais erros do motorista ao assumir o volante do carro, ao assumir a direção do carro. Então, lembra, ó, distância de reação envolve ação, envolve atitude. De quem? Do condutor. Do condutor. Então, é aquela que o condutor viu o perigo e tomou uma atitude e reagiu diante da situação. A distância de frenagem. Pessoal, distância de frenagem. Frenagem vem de freio, vem de frear. Aí você já raciocina, ó, se é distância de frenagem, óbvio que você vai ter que pisar no freio, gente, não é pisar no acelerador, não, me ajuda. Não é frear? Como é que tu vai pisar no acelerador? Não. Então, ó, distância de frenagem é aquela que o veículo percorre depois de acionado o mecanismo do fala. Pode falar. Freio. Isso. Muito bem. O mecanismo do freio até o carro fazer o quê? Parar. Parar. Então, ó, distância de frenagem é aquela que o veículo percorre quando o motorista viu o perigo e acionou o mecanismo do freio. Para quê? Para parar. É frenagem. Frenagem vem de freio. A distância de parada é a que eu acho mais difícil. Na prova, né? A distância de parada, ela é a soma das duas primeiras distâncias que nós falamos até agora. Por quê? Porque a distância de parada, pessoal, já fala, é para eu parar o carro. E para eu parar o carro, eu preciso de reação. Você reduzir a velocidade, né? Reduzir a velocidade. Isso, seu Francisco. E quando eu reduzo a velocidade, eu uso o mecanismo de quê, seu Francisco? Eu piso aonde? No freio, né? No freio. Isso. Piso no freio, reduzo a velocidade, diminuo na marcha. Vai pisando levemente, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Então, ó, a distância de parada é a soma das duas distâncias, tá? É a soma da distância de reação com a distância de frenagem. Anota aí, ó. Distância de parada é igual à distância de reação com frenagem. É questão de lógica, ó.
Para você parar o carro, você precisa reagir. E a reação que você vai ter é a pisada no freio. Então, por isso que é a soma das duas, reação com frenagem. E a última é a distância de segmento. A distância de segmento é aquela distância entre o seu veículo e o veículo que segue à sua frente. Exatamente. Tem que deixar um espaço entre... Tanto na frente, eu acho que na parte traseira também, né? E isso, deixar espaço em quem está na frente e quem está atrás também tem que deixar espaço. Porque se é necessário uma pisada brusca no freio, claro que essa pisada brusca vai ser por algum motivo, pode acabar batendo. E pela lei, meu amigo, até que prove o contrário, bateu atrás é o culpado. Por que bateu atrás é o culpado? Tem que ter dinheiro aí. Porque bateu devido à falta de distância de segmento. Atenção. Não teve atenção, não teve... Isso, não teve foco ali na direção e acabou batendo, tá? Então, ó, distância de segmento é a sua distância para o veículo que está na sua frente, tá? E detalhe, pessoal, andar colado demais, sem deixar a distância de segmento, é infração de natureza... Muito bem. Pode falar, eu vi aqui você respondendo. De natureza grave. Grave. Andar colado demais é infração de natureza grave. Não é gravíssima e nem média, tá? É grave. E, ou seja... Pode falar, seu Francisco. Para quem anda no trânsito dirigindo, tem que dirigir para ele e para os outros também. Não é só para ele. É dirigir para todos, né? Por isso que fala direção defensiva para você e para outros, né, seu Francisco? Porque às vezes você acaba batendo o carro por culpa de outros, não é nem porque você foi imprudente, irresponsável, não. É por culpa de outros. Por culpa de outros condutores, né? Por culpa de outros condutores. Agora nós vamos falar de algo bastante interessante. Colisão, ó, frontal. Essa colisão frontal, a maioria delas acontece nas grandes rodovias, tá? E por que que acontece essas colisões frontais aí? Quais são os principais motivos? Isso. Um dos motivos é esse, ultrapassagem perigosa. Falta 3, são 4 principais motivos. Ele acha que vai dar tempo, né? Ele vai estar em cima e não dá mais tempo. Exatamente. Faz a ultrapassagem em cima, né, seu Francisco? Isso mesmo. Então, ó, são quatro situações que são mais recorrentes, ou seja, que acontecem com mais frequência em colisão frontal. A primeira, o seu Francisco já falou aí, ó, que é ultrapassagem perigosa. O que mais? Faltam 3. Qual? Quais são os outros 3 principais motivos que ajudam a colisão frontal? Acho que a velocidade. Isso. Muito bem. Excesso de velocidade. Muito bem. Já foram 2. Para mim, acho que tem um cinto de segurança. É o principal. O cinto contribui, mas não é a ausência dele não faz acontecer uma pancada. A ausência do cinto ajuda vocês para fora do carro, né? Ser projetado para fora.
Ó, os quatro. Fala, Jaciana. Dormir no volante, não. Dormir no volante? Uhum. Esse dormir no volante, nós vamos substituir ele por outra coisa. Nós vamos substituir ele por falta de visibilidade. Visibilidade, Isso, falta de visibilidade. E na maioria das vezes é aquela situação. A pista proíbe a ultrapassagem, porque a sinalização no chão ela é dupla contínua, está indicando que não pode ultrapassar, e ele acaba forçando a ultrapassagem e acaba ultrapassando. Só que aquela situação, você entra, mas você não consegue sair. Não consegue sair. Então, ó, ultrapassagem perigosa, falta de visibilidade, excesso de velocidade, só falta um. Qual é o outro principal motivo? São 4. Eu acho embriaguez também, não? Isso, seu Francisco, muito bem. É a Kátia na cabeça. Conhece a Kátia? A cachaçinha. É a danada da Kátia. A cachaça na cabeça. Danado. É a danada da Kátia. É a embriaguez, tá? A Kátia entra e não sai, né, seu Francisco? Sim. E o cara quer dar rápido, né? Quer passar Pois todo é. mundo, acha que está sozinho na BR. Não pode. Sai, professora. Não sai o quê? Eu fiz um carro mês passado que o cara bateu ele, mesmo sendo seguro, ele gastou 60 mil para arrumar ele. Rapaz, era mais fácil ter comprado outro, viu? Se o carro vale 200 e poucos mil. É doido. Aquela Tigre 8. Ainda bem que se escapou para contar a história, né? Pois é. Porque muitos não têm essa oportunidade, não, de voltar para contar a história. E tinha seguro, mas não podia acionar, ó. Olha só, tá vendo? Preju total, hein? 60 mil. 60 mil. Pessoal, por falar em álcool, vamos falar de uma coisa aqui bem interessante? Não sei se vocês sabem me responder essa pergunta, mas vamos lá. Uma pessoa que ingere bebida alcoólica, até aquele que bebe, cai, bate na mesa, desgramada, por que você fez isso comigo? Eu não merecia, e toma e tapa na mesa, e cai, e chora, e aquela miação toda. Conhece alguém assim que já fez isso? Conhece alguém que já fez isso? Eu já conheço já, mas aí tu vai perguntar para ele, eu mesmo não fiz isso, não. Não foi eu, não. Não era eu, não. Não era eu, não. Gente... Tem que filmar aqui, ó. Filmar para provar, né, seu Francisco? Pessoal, uma pessoa que chega nesse nível de álcool, de beber, bater na mesa, chorar, berrar, miar, eu não merecia, e pá. Tá, aonde eu quero chegar é quanto tempo o álcool ainda está na corrente sanguínea dela. É uma pessoa de estatura mediana, 1,75 m aí, se for homem, 1,65 m, 1,60 m se for mulher. E aí? Quanto tempo ainda o álcool vai estar na corrente sanguínea dela? Quando eu falo álcool ainda vai estar na corrente sanguínea dela, é quando ela é parada na blitz e assopra o bafômetro e acusa. E aí? Quantas horas? Uma pessoa que chega nesse estado aí. Tem noção? A tradução demora. Não tenho noção, não, mas eu acho que demora. Eu acho que dependendo da cachaça, eu acho que umas 4 horas. Mas não. Põe 4 aí, viu, seu Francisco? Põe 24 ou 72? Se não tomar água de coco, água tônica.
Ó, seu Francisco é entendido aí, ó, tá vendo? Seu Francisco está dando as dicas já do que tem que tomar, viu? Eu acho que seu igual, Francisco, é igual. Oi? eu acho que seu Francisco gosta de uma aguinha de coco, viu? Oi, tenta fazer uma coisa de coco gelada, hein? Bem geladinha, né, seu Francisco? Mas é ao contrário, sem ser água de coco, só é o disfarce, né? Não. Uma cervejinha vai ficar assim, não. Só assim. É. Pessoal, Mas uma aguinha de coco, mas uma aguinha. a aguinha de coco cai bem, né, seu Francisco? Pessoal, ó, para vocês terem ideia, Não, mas depois em vez de fazer o gelo faz isso. Ó, para vocês terem ideia, uma pessoa que ingere bebida alcoólica e chega a esse nível que eu falei para vocês aqui agora, de bater na mesa, chorar, berrar, blá, 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 é de 48 a 72 horas, tá? Para o álcool ser eliminado totalmente da corrente sanguínea dela. Entre 48 e 72 horas. É por isso que alguns ingerem bebida alcoólica na sexta-feira, é parado no bafômetro no sábado de tardezinha, e quando ele vai assoprar, acusa. E ele fala, eu não bebi nada. Bebeu no dia anterior. Ele bebeu no dia anterior. E ele bebeu, ó, muito acima da tipagem corpórea dele. Então, é claro que vai acusar. É claro que vai acusar. Agora, ó, não seja tolo demais em achar que o agente de trânsito vai cair nessa. Ó, eu parei numa blitz uns dias desse, aí tinha um rapaz lá. Aí ele assoprou e acusou. E eu do lado, olhando. Sabe a cara de pau que ele teve coragem de falar pro agente de trânsito? Ih, cara, isso daí foi a aguardente alemã que eu tomei. Minha mãe tem o costume de dar para a gente beber todo dia. Só que eu acho que eu bebi demais. Aí eu pensei assim, essa aguardente alemã dele tá estranha. É melhor tirar essa palavra alemã e deixar só aguardente. Porque não cola, não. Não cola, não. Morto de bêbado. Morto de bêbado. Tá? Então, tem que esperar, assim, claro, ó, ingerir líquidos, quantidade de açúcar para aumentar a glicose, a glicemia, né? A atividade física, vai suar, vai dançar, solta o cachorro na rua e vai correr. Quero ver você não transpirar. Sai correndo atrás dele, até pegar. Quando a cachorra do meu sogro sai daqui, ele sai desembestado. Quando chega aqui, chega com a língua para fora, igual a cachorra. Suado, correndo. Então, ó, encher o pote no dia anterior, 3 dias para você assoprar o bafômetro, viu? Senão vai acusar. Senão vai acusar. Vai acusar. E não tem essa, não. Ah, eu vou beber um café que vai tirar o álcool. Não tira. Não tira. Não adianta beber café forte sem açúcar. Não adianta pegar um copo cheio de açúcar com um pouquinho de água e dar para a pessoa beber. O café, dependendo da pessoa, vai deixar ela mais acordada. Não significa que vai entrar na corrente sanguínea e tirar o álcool do sangue dela. Não vai. Açúcar vai aumentar a glicose, tá? Hein, Paula, agora não é soprar mais, não. Agora basta só você respirar que já acusa. Já acusa. Não precisa nem assoprar. É exame físico, né? Ele tá vendo fisicamente que você tá embriagada, acabou. Fisicamente. Mas no caso, se a pessoa falar para a gente falar, não, moço, eu bebi ontem, né? Não tomei nada hoje. Mesmo assim, não tem perdão, continua a multa a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Você pode fazer um recurso, né? Para impedir que a sua carteira seja suspensa. Mas os 3.000 contos de multa você tem que pagar. Não aceito um negócio desse de jeito nenhum. O segredo é amigo da vez. Não beba. Não beba. Não quer correr o risco? Não beba. Ah, vou viajar daqui a 3 dias. Então fique puro, moço. Lembra, ó, você vai fazer exame de sangue. Quando você faz exame de sangue,
O laboratório não coloca lá, ó, não ingerir bebida alcoólica há tantos dias, quando você vai fazer exame de sangue? Então, Dessa eu tô livre. vai viajar é a mesma Bebe coisa. deixando de dirigir. É. É isso aí. É mais fácil me pegar no momento, né? É mais fácil me pegar dirigindo sem habilitação. Do que bebo, né, Josivaldo? Isso é certeza. Mas essa direção está na mão de Deus. Ô, Josivaldo, mas Ô, patrão. Deixa a esposa dirigir. Ainda não, ela vai tirar com toda certeza e vai adquirir esse conhecimento aqui, ó, na LT Trans. Muito bem, isso mesmo. Quando a esposa sabe dirigir, aí o cara vai tomar uma cervejinha de sua mulher. Falou. Hoje o carro é seu, toma, pega a chave aqui, ó. O tanque tá cheio, pode dar umas voltas se quiser. Desse jeito. É desse jeito que tem que fazer. Pessoal, anota aí, ó, questão de prova. Anota aí, ó, questão de prova. Ao cruzar por um veículo que está com o farol alto acionado. Ao cruzar com um veículo que está com o farol alto acionado. E aí? O que o condutor defensivo deverá fazer? Você está dirigindo, no outro sentido oposto, vem uma criatura com o farol alto ligado. Você, como é defensivo, dá vontade, mas não vai revidar. Dá vontade. Ah, vou jogar também para você não enxergar, desgramar. Tome, nem eu enxergo, nem tu. Não pode. Dá vontade, mas você não vai fazer. Porque um cego já causa acidente. 2 cegos, nem se fale. O condutor defensivo, ele vai fazer o quê? Olhar para o lado direito da pista, que é a linha de bordo, tá? Olhar para a linha de bordo. É isso que ele deverá fazer. Olhar para a linha de bordo. Não é revidar, não é ficar brincando. Você pode dar uma piscadinha com os olhos, ó. Com o seu oi, né? Não. Vai dar uma piscadinha com os olhos do carro, com o farol. Dá uma piscadinha, chamando a atenção dele, pedindo para ele diminuir. Se ele não diminuir, olhe para o lado direito, para o bordo da via. O condutor, ele pode usar o farol alto do carro? O condutor, ele pode usar o farol alto do carro? Eu acho que ele pode, desde que ele esteja só na estrada, né? Sozinho. Quando tiver neblina, não? Olha só. Ele pode quando não tem iluminação pública. Isso. Então, a partir do momento que já vem o carro, ele vai ser obrigado a reduzir, baixar o farol. Isso. Então, a resposta da Lucilene e a do seu Francisco complementou uma a outra, tá? O condutor, ele pode usar o farol alto do carro em pista que não tem iluminação pública durante a noite e o trânsito livre. Foi o que o seu Francisco falou, ninguém na pista, o trânsito é só dele. Então, ó, o farol alto do carro pode ser usado em vias que não tem iluminação pública durante a noite e o trânsito tem que estar livre. É seu e de mais ninguém. É seu e de mais ninguém, tá? Quais são os métodos da prevenção de acidente? 3. Ver o perigo, pensar no que fazer e agir a tempo. Tá? É agir a tempo, não é ficar pensando, e agora? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Acelero ou paro? Não, é agir a tempo. Você vê a situação, você pensa no que fazer e você age. Ver, pensar e agir. Ô, Ver, professora. pensar e agir. Vamos fazer as questãozinhas, vamos? Para ver como é que se sai aí? Alguém me chamou aí? Cortou aqui para mim.
Não? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Responde aí, ó, numa folhinha, tá? Tá aparecendo aí para vocês ou não? Tá aparecendo. Tá? Então, beleza. Arrochem aí. Não coloca a resposta no chat, não. Marquei na sua folhinha. Paula, oi. Oi, Lívia. Uai, ficou mudo aqui? Por que não quer sair nada aqui pra mim? Porque eles estão respondendo um exercício. Ah, tá bom, porque tá escrito aqui como é chamado o atrito dos pneus ao solo, né? É, tá tendo exercício aí, tá? Ai, eu não tô fazendo, não. Eu sei isso aqui, Paula, ó. Tá, não tem nada não. Depois você assiste a aula gravada e pega os exercícios. Ah, não, é porque eu tive que vir aqui socorrer minha menina aqui, que ela tem muita ansiedade, ela tava passando mal, eu tive que largar. Oh, meu Deus. Tá bom, meu bem. Não se preocupe não. Você vai assistir a aula gravada, viu? Tá. Melhoras para ela aí. Tá travado? É que tá no primeiro ainda? Gente, para mim não tá travado não. Para mim tá na questão 3. Para vocês está travado? A minha tá no 1 ainda, e ainda tá a resposta ainda. A minha também tá no Tá 1. travado, professora. Tá A no... minha também tá no 1, professor. Tá travado, né? É. Isso. Tá no 1. Travou. Então, pera aí, turminha, pera aí. Vamos lá. De novo. A paciência de vocês já está sendo testada agora, viu? Ainda bem que teve um filho de Deus aí que abriu a boca e falou, senão... Tá aparecendo aí vocês? E tá com a resposta, viu, Paulo? O primeiro ainda. Ainda marcado. Apareceu Tá a no questão... primeiro ainda. Apareceu a 2 ou não?
Não, Não, Agora ficou preto. agora não está aparecendo mais nada. Espera aí. Agora ficou tudo. Agora vai. Agora deu apagão. agora Pronto. sim. Beleza. Arrocha aí, galera. Agora apareceu a segunda. Isso. A número 1, vocês pegaram a resposta? Aham. Tava Beleza. respondido já. Beleza, vamos para 2. Pro, eu acho que travou de novo. Continua no Travado, 2. Apareceu a resposta aí para vocês? Apareceu. Então, beleza. Foi para 3? Não, Não, continua na 2. E agora? Não, não. continua. Agora Foi. sim. Beleza. Faz o favor. É o que, Gabriel? Tô na aula. É o que? Não. Fala. Eu quero uma folha aí. Pra quê? Descansa um pouquinho essa mente, viu, rapaz? Você fica o tempo todo com essa mente pra lá e pra cá. Eu tava assistindo, eu tava ali, ó, depois.
Professora, eu não Professora, peguei a para 10 mim, não. do nono, do 9 passou para o 11. É porque pulou a questão 10 mesmo. Na hora que ele foi Ah, tá. digitar, o rapaz foi digitar para mim, não tinha, não. Ele comeu, tava com fome e engoliu a questão 10. E a resposta do 8 eu não cheguei a ver, não. Não sei se viu, passou para vocês aí. Deixa eu voltar aqui. Questão da 9 é segmento, letra D. Não, foi da 8. E Isso aí, da segmento 8, da 8 é letra B. a letra B, né? Ah, tá. Obrigado, Isso. hein? Para 11.
Dessas 15 aí que vocês responderam, como se saíram? Essa 15 aí eu fiquei com muita dúvida nela aí. Na 15? Os sucos do pneu? As mas você respostas estavam. Acertou todas? Acertei todas. Eu sou boa nessa daí. Ótimo, maravilha. Eu errei Eu errei 3, só né? 3. Errou 3, ótimo. Eu vou colocar lá no grupo essa aula de novo. Revisam as questões, presta atenção onde errou, por que errou, vê o raciocínio qual tem que ser, para ver onde derrubou, para não derrubar lá. Amanhã eu vou jogar umas questões lá no grupo, tá? Amanhã eu vou jogar umas questões para vocês lá no grupo. Respondam elas, viu? Respondam elas. Respondam com atenção, com cuidado. Se não der para responder na hora, porque está trabalhando, não tem problema não. Responde depois. Mas respondam elas, tá? Amanhã eu jogo lá, amanhã à tarde. Tardezinha eu jogo umas questões para vocês. Deu para entender alguma coisinha aí, pessoal, da aula de hoje? Eu sim. Deu, né? Presta atenção. Sua internet está cortando. Fala aí de novo. Como eu vou fazer prova terça, aí você ainda vai ter aula? Segunda-feira você tem aula de revisão. Tá bom, então. Segunda-feira, você entra em contato comigo para eu te passar o link, tá? Tá. Vai ser o mesmo horário, né? Mesmo horário, às 8, isso. Mesmo horário. Tá. Tá? Pessoal, quem vai fazer prova amanhã, boa prova, capricha. Quem vai fazer sexta também. Presta atenção nas perguntinhas. Se tiver com dúvida quando estiver estudando aí, pode me mandar. Às vezes eu não respondo na hora, porque eu estou trabalhando, mas em seguida eu respondo, viu? Um beijo para vocês, boa noite, bom descanso. Fiquem com Deus. Boa noite, Deus abençoe a todos. Boa noite, povo. Até mais. Tchau. Até mais.